passa uma, lê outra, mas aquela que toca mesmo no coração da gente é o que Deus quer que a gente traz. Deus tocou essa palavra para me trazer aqui e também serviu para mim. Não sei se vai falar com alguns irmãos hoje que aqui Ezequiel ele foi chamado como profeta. Ali Ezequiel, quando ele foi levado ali ao cativeiro, ali pelo rei da Babilônia, junto com todo aquele povo, Ezequiel ele foi no meio daquele povo. E ali quando Deus deu essa visão aqui para Ezequiel. Então aqui Ezequiel profetizou no período de grande tribulação de Israel, no meio daquele povo ali, quando Deus chamou ele para profetizar na nação. O povo de Judá havia se revoltado para a idolatria e ilegalidade. Ali eles tinham esquecido de Deus, porque quando ali Deus sempre enviava os profetas. Jeremias foi um profeta que foi enviado entre as nações para profetizar para aquele povo, mas sempre o povo não dava ouvido. E Deus sempre dando livramento, sempre avisando, porque Deus nos avisa. Quando algo vai acontecer com a gente, Deus ele avisa para a gente se consertar. Mas nem muitas vezes dá ouvido à palavra de Deus. Ali em Jeremias, eles não deram ouvido à palavra de Deus a Jeremias. Jeremias ele foi carcerado, ele foi jogado em cisterna. Não foi diferente com Ezequiel. Eles não deram ouvido à palavra a Ezequiel. E ali, Deus ele levou aquele povo para a Babilônia, a cativa. Ali foi por Deus mesmo permitiu o rei Nabucodonosor levar eles, porque Nabucodonosor era um rei muito mau. Então, para ver se eles aprendiam, mas nem assim eles obedeceram a Deus. Mesmo vindo mal sobre as vidas dele, mas eles não obedeciam a Deus. Ali, quando eles cometiam muita idolatria, esqueceram de Deus, esqueceram tudo que Deus tinha feito na vida dele. Não é diferente nas nossas vidas, né? Às vezes Deus sempre está nos abençoando, dando-nos livramento, e sempre, às vezes a gente esquece, né, o que Deus fez lá na frente, lá atrás, porque talvez não deu aquilo para a gente naquele momento que nós pedimos, mas esquecemos do que Ele já fez. Então ali as pessoas se revoltam. Então quando Deus leva Ezequiel ali no meio daquele vale, Deus ali deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel foi no espírito, foi em visão. Deus mostrou aqueles ossos sequíssimos ali, que está falando aqui, que ele estava sequíssimo. Talvez estava tão seco que estava branco o osso. Não sei se os irmãos já viram ossos de animal, ele fica branco, e acho que com o tempo ele vira pó. Então, quando Ezequiel viu aqueles ossos ali, aí Deus fala assim: esses ossos representam toda a nação de Israel. Ali, como aqueles ossos estavam daquela forma, o povo estava como aqueles ossos, mortos espiritualmente. Então, irmão, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Eu falo por mim. Tem uma época, por uns dias aí, eu estava dessa forma. Assim, eu não sei, as lutas, né? As lutas, as rotinas. Acho que o cansaço. A gente vai, a gente ora, mas não como antes. Aquela oração sem cessar, em busca. Aí tem que acontecer algo nas nossas vidas para poder buscar Deus. Mas orar mais, né? A gente fica muito acomodada, eu falo acomodada. Então, não precisava que aquele povo fosse tirado da sua própria terra para ir para uma terra estranha. Deus levou uma terra estranha para um reino ruim, que eles iam ter que obedecer aquele reino por causa da desobediência dele, porque Deus falou muitas das vezes, enviou os profetas para falar com ele, mas eles não davam ouvido. Então ele foi tirado da terra dele para ir para outra terra que ele não conhecia. E ali, aquela terra, ali eles ficaram 70 anos naquela terra. Mas para que eles voltassem para a terra que Deus tinha prometido aos pais, prometeu a nós também, eles tinham que ter uma restauração. Ali eles tinham que ter uma aliança com Deus, renovar a sua aliança. Quando nós renovamos a sua aliança, nós temos que renovar a aliança com amor e com fervor. Não é só chegar aqui, renova a aliança e passa um dia, já está
fazendo coisa errada de novo, como aquele povo. Temos que renovar a aliança, a gente tem que ser sincera. Deus não é de brincadeira, a gente não tem que brincar com Deus, porque Deus não é de brincadeira. E aquele povo zombava dos profetas, não dava ouvido ao que Deus estava falando. Então aconteceu tudo isso para que eles viessem aprender. Deus é ruim, Deus não é ruim. Muitas das vezes Deus nos vai nos colocar em situações que é para o nosso conserto. Quando Ezequiel viu aquele monte de ossos secos, né, ele se assustou. Aí Deus fala assim, vamos ler aqui de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor dele. Era muito numeroso na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou-lhe, filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? E respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel poderia até falar assim, é impossível reviver esses ossos. Olha, com os nossos olhar humano, né? A gente olhar para um monte de ossos secos, mas já está virando pó. Com a nossa visão carnal era impossível, mas para Deus não era impossível. Para Deus tudo é possível, pode estar morto, mas se Deus ressuscita. Então Ezequiel fala assim, Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe. Então Deus já sabia, né? Muitas das vezes Deus quer atitude minha e sua. Deus quer que nós Deus ele quer que nós abra a nossa boca. Deus nos levantou como profeta. Muitas das vezes estamos passando por situações que nós mesmos podemos orar, profetizar nas nossas vidas, profetizar na família. Às vezes estamos com uma enfermidade, nós profetizar para nós mesmos profetizar para que temos a cura. Mas nós vamos procurar profeta, porque acho que nem você acredita na sua oração, porque Deus já deu todo o poder. Deus ele já deu autoridade para a gente estar orando e profetizar nas nossas vidas. Aí muitos procuram profetas para orar, para profetizar na vida dele, enquanto nós mesmos podemos orar e profetizar nas nossas, pela nossa família. Deus ele já deu autoridade para cada um daqui. Cada um daqui é profeta. Uns têm chamado para pregação, uns têm chamado para intercessão, outros para pastores, para levita, mas todos somos chamados como profeta. Ali Ezequiel ele foi chamado como profeta para ele profetizar entre as nações. Aqui tem profeta para profetizar entre as nações, só que nós somos covardes. Muitas das vezes Deus nos coloca em lugares que a gente, não gosta dessa pessoa. Irmão, talvez a gente não gosta daquela pessoa, mas ali Deus nos colocou. Talvez é para falar para aquela pessoa que Jesus te ama. É para pregar para aquela pessoa. Deus quer uma libertação na vida daquela pessoa. E nós se acovardamos. Muitas das vezes mesmo eu me acovardei. Não falei, Deus manda falar e eu fico com medo, me tremendo. E ali é covardia. Deus, a gente tem medo da pessoa achar ruim. Nós não temos que... Eles entraram no meio de... As pessoas ali... Jeremias mesmo, Deus falou, você vai entrar no meio de pessoas muito ruins. Então eu estarei com você. Então, irmão, que nós não viemos ter medo. Vergonha. Eu sei que muitas das vezes a gente tem vergonha também. A timidez de falar, ver a pessoa estar pertinho ali da gente. A gente quer abrir a boca para falar e não fala. Deus nos coloca em lugares, às vezes o trabalho, às vezes não foi só o trabalho, mas ali tem uma missão para a vida. Quando Deus nos coloca num lugar ali, é algo que Deus quer fazer. Nada na nossa vida é por acaso, tudo é plano de Deus, tudo é permissão de Deus nas nossas vidas. Amém? E ali Ezequiel foi confrontado, um tempo comido pelas... Ezequiel foi confrontado com uma cena de morte. Os cadáveres estavam ali por algo de acordo com esses ossos. Ali simbolizava toda a nação de Israel, como eu já falei. Mas precisava de uma restauração, uma nova aliança, renovar sua aliança para que aquele povo voltasse para a sua terra. Uma terra que mana
Deus prometeu. Irmão, quantas pessoas estão fora da presença de Deus, morta espiritualmente, seca por dentro, não vem mais para a igreja, porque algo aconteceu e não vem mais. Irmão, Jesus, ele já está voltando, Jesus está à porta. Não é tempo mais de brincar. Eu vou falar que não existe igreja perfeita, como o pastor sempre fala, porque a igreja somos nós. A igreja é feita de gente não é perfeito, porque se for perfeito, nós não estaríamos mais aqui. Deus vai nos aperfeiçoando cada dia mais, vai nos transformando. Mas para que isso venha fazer, nós temos que querer. Deus, ele não é invasor. Quem invasou é o Satanás. Nós temos que querer o agir de Deus nas nossas vidas. E quantos estão rejeitando a palavra de Deus nos tempos que estamos vivendo? Quantos estão rejeitando a palavra de Deus? Uma palavra que liberta. Porque se não fosse a palavra de Deus, não fosse alguém pregar para mim, me convidar para a igreja, eu sei que eu rejeitei muitos. Sei que rejeitei muitos convites. Quando nós é do mundo, a gente não quer saber de Deus, mas tudo tem o seu momento. E eu creio que hoje eu falo assim, eu me arrependo pelo não ter vindo antes, porque nada, os anos que eu perdi no mundo não teve nada de bom. Tudo ruim, tristeza. Desejei ter a morte para mim um dia, e só que eu, na minha ignorância, pedindo a morte, eu morrer, Deus nem ouviu, porque morrer sem a salvação, achando que ia acabar, achando que ia aliviar a dor, mas aí ia começar a dor, porque não ia ser salvo. Então, irmão, hoje eu agradeço a Deus por um dia alguém ter pregado para mim. Fui para a casa do Senhor, graças a Deus, vou fazer 8 anos que estou na presença de Deus. Nunca saí da presença de Deus. Vou dizer, já teve situações que eu quase que eu saio da presença de Deus por tristeza, coisas que aconteceram, mas Deus ali me confortou e ali permaneceu fiel. Eu permaneci na casa do Senhor. Deus renovou as minhas forças, porque eu creio, cada um passa por uma situação que muitas das vezes dá vontade de sair, mas Deus ali, ele fala tremendo para sair, que não adianta, irmão, tá na presença de Deus e ir para o mundo é pior. Quando nós entramos na presença de Deus, que sai é pior para voltar. Tem que ter muita ajuda de oração, porque quantos estão no mundo e não conseguem voltar, a gente acha que é porque eles não querem. Não é fácil, é muito difícil a pessoa voltar para a presença de Deus de volta, é muito difícil. O inimigo, ele está lá, o inimigo, ele está de redor, tentando tragar. E quantos inimigos está tragando, quantas vidas está ceifando no dia de hoje. Nós sempre temos que ser gratos, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, na presença de Deus, mesmo cansado. Eu creio que tem muitas pessoas cansadas, inclusive eu estou, mas temos que estar, porque quando nós chegamos aqui, nossas forças renovando, nós renovamos suas forças, amém? Então, irmão, que nós venha dar ouvido a essa palavra. Deus hoje, ele está falando de restauração. Eu creio que Deus vai restaurar a vida aqui hoje. Deus vai restaurar sim. Você não veio para o culto porque, por acaso, porque eu vou porque não tem nada para fazer, não. Deus hoje, ele fala de restauração. Ele quer restaurar vidas que estão perdidas, vidas que perdeu algo e acha que vai morrer. Irmão, muitas das vezes, quando nós não perdemos algo, Deus ele tira das nossas vidas, porque não é da vontade dele. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Deus, ele é perfeito. Antes, eu era do mundo, quando eu perdi a água, eu achava que o mundo ia acabar. Era dor, não era? Principalmente o namorado. Nossa, que dor. Era uma dor, acho que era o único do mundo. A gente achava que nunca mais existia um homem na vida, só era aquele. Era horrível. Dava dor no coração, tinha vontade de comer, não tinha vontade nem de trabalhar. Hoje tem que agradecer a Deus que tira. Deus dá livramento. Deus dá livramento das nossas vidas, quando não é dele. E quantas pessoas casam errado?
Deus está demorando me dar. Deus não está demorando, não. Tem que ser o tempo dele. Eu esperei, foi 8 anos, 5 anos, quase 6 anos. Então, quando Deus me deu, foi bom, não foi? Casei, um homem bom, graças a Deus. Na época ele era afastado, mas ele voltou para a presença de Deus, porque eu falei para ele que só namorava com ele se ele viesse para a presença de Deus. Ele veio rapidinho. Então eu creio que foi plano de Deus, porque foi oração, muita oração. Não foi eu conhecer ele e já casar, não. Foi 5 anos de oração. Apareceu muitos tropeços na minha vida, pedra de tropeço, mas Deus tirou tudo, porque não era de Deus. As pessoas procuram, a pessoa procura problemas para si mesmo, porque não consegue esperar. Temos que esperar no tempo do Senhor, tá, Tawane? Espere no Senhor, que Deus vai preparar o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não se desespere, você só tem 17 anos. Ele está preparando o varão para você. No dia que o varão seu aparecer, você não vai nem acreditar. Assim como apareceu o meu, eu não acreditei que era ele, que nem eu queria. A gente pede, e quando aparece a gente não quer. E é aquele que Deus, é aquele que vai ser o seu. É desse jeito. Então, temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor, esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é melhor, é perfeito e agradável. Que viemos sempre, mesmo cansados, viemos buscar o Senhor, porque não é tempo mais de brincar, gente. Então, o tempo está aí, está vindo aí 2022, só Deus sabe o que vem por aí, né? Quantas leis estão fazendo. Gente, eu vi no jornal, não sei se os irmãos viram, um boteco evangélico. A igreja está levando, o povo está levando a igreja para dentro do boteco. Eu acho que as pessoas estão tanta saudade do mundo que não consegue se conter, que abre boteco evangélico. Eu vi no jornal, os irmãos viram? Algum irmão viu? As irmãs chegam lá, a gente bebe, se quer coquetel de fruta, bebe, louva, dança e prega. Meu Deus, como as pessoas, como que o ser humano está vivendo? E as irmãs lá tudo bebendo coquetel. Irmão, mesmo que seja coquetel de fruta, mas abrir boteco de evangélico. Como o mundo está perdido, como Satanás. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente. Estão tanto saudade do mundo que abre boteco evangélico. Não existe isso, isso é Satanás. Não é Deus, isso não é coisa de Deus. Não existe boteco de evangélico. Boteco é do mundo. Quantas pessoas estão cegas. Jesus está voltando, mas as pessoas não estão enxergando, não estão dando ouvido à palavra. Isso é muito triste quando a gente vê essas coisas. Eu fiquei muito triste com isso que eu vi. Meu Deus, tenha misericórdia. E as irmãs lá tudo daquele jeito. Só Jesus mesmo. Só Jesus nas nossas vidas. As pessoas que acho que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, ainda não se libertaram. Que nós não venhamos se contaminar, irmão. Que nós venhamos ser... Eu sei que nós estamos aqui, nós temos nossos erros. Todo mundo erra, mas que nós venhamos sempre pedir perdão para Deus. Quando a gente errar, que Deus venha santificar as nossas vidas. Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Que nós não venhamos se contaminar com o mundo. Porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos, nós somos a geração eleita. Que nós viemos dar ouvido a essa palavra hoje, que essa palavra venha ficar nos nossos ouvidos, porque essa palavra falou muito comigo, que vida vai ter restaurada nesta noite. Eu creio que na live aí também, se está gravando, alguém está ouvindo, vai falar também com vocês. Amém? E que nós venha ficar com essa palavra nesta noite. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Então fiquemos com essa palavra abençoada nessa noite, né? Deus é maravilhoso. Nós vamos estar aqui agradecendo a Ele
porque Ele nos deu forças para nós estarmos aqui, nos deu saúde, né? E graças a Deus, este ano está acabando, mas até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Até aqui não nos faltou nada, né? Que nós precisávamos realmente. Porque às vezes a gente pensa, né? Não, faltou isso, faltou aquilo. Tudo que a gente precisava foi providenciado por Deus. Irmão, sabia que Deus, os mistérios de Deus são tão profundos que se a gente precisar de escassez, Deus ele nos manda escassez também. Sabia, irmãos? Pastor, me faltou tantas coisas. Teve escassez em tal... Não, irmãos, até se a gente precisar de escassez para buscar a Deus, Deus ele permite. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Hoje eu estava pensando, né, sobre quando Jesus falou ali com os discípulos. Quando a palavra de Deus fala que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Amou os discípulos até o fim. Aí eu fico pensando, né? Teve discípulos ali que negaram Jesus, outros traíram Jesus, todos abandonaram Jesus na hora da morte. Mesmo assim, Jesus amou-os até o fim. Ou seja, Jesus não desistiu de ninguém até o fim.